Vamos seguir então falando de mercado financeiro, pessoal, mas aí olhando com recorte especificamente para o nosso cenário local, à luz de um ano eleitoral. Chamo para a nossa conversa a nossa analista e editora de economia, Lucinda Pinto. Bem-vinda, bom dia, eu ia dizer, boa tarde. Boa tarde, Muriel. Já está acabando o dia, né? Menina, já quase chegando no boa noite, já eu aqui querendo dar bom dia. É força de expressão. É verdade que você está sempre de manhã, né? Sempre de manhã, eventualmente. É isso. Conta pra gente um pouco mais sobre esse impacto. Semana passada você trouxe essa informação pra gente, super importante, o quanto que o mercado já está se preparando aí para uma possível chegada de um Lula 4. Como é que você tem visto esse cenário pelo que você tem conversado? Na sexta-feira eu trouxe a ideia de que não é o câmbio que tem sido o termômetro do mercado para as eleições, mas sim os juros futuros. Então, diferentemente do que a gente viu em outros períodos pré-eleitorais, não é o câmbio que está tendo uma grande volatilidade, mas sim os juros. E isso tem a ver com todo esse efeito da guerra, que tem obviamente valorizado o petróleo, somos exportadores líquidos de petróleo, tem a questão do diferencial de juros e o enfraquecimento do dólar no exterior. Então, é como se o dólar tivesse um pouco anestesiado. Agora, tem uma coisa que mudou de sexta-feira para cá, Muriel. Realmente o mercado tem procurado um pouco, de forma mais concreta, os sinais a respeito do que fará um eventual governo Lula no campo fiscal. Está todo mundo na expectativa. Claro, isso é quase que óbvio, né? Tá todo mundo esperando isso. A questão é que o que parece que está mudando é que tem um pequeno ajuste nessa comunicação agora por parte do governo Lula. Ainda com ruídos, porque você ainda vê representantes da equipe econômica eventualmente levando um discurso diferente. A gente viu um pouco de contradição entre falas dos diferentes interlocutores, mas o que tem de interessante e de diferente agora é que a candidatura do governo Lula levou como programa de governo para o TSE um texto que traz o tema responsabilidade fiscal. É bom a gente lembrar que em 2022 o programa do governo Lula, ou do candidato Lula, na verdade, né, o programa de governo do PT não falava em responsabilidade fiscal, essa expressão não era citada. Agora, o texto traz essa expressão e fala em profunda reorganização fiscal. Naquela ocasião, em 2022, o programa falava que a política econômica que vigorava naquele momento, uma política, portanto, mais liberal, que era responsável pela decomposição das condições de vida da população. Hoje, o texto ele ressalta uma aprovação de um arcabouço fiscal e de uma estratégia fiscal inovadora, isso nas palavras ali do texto, que controlou o crescimento das despesas sem prejudicar a recomposição da dívida. Então, a gente vê de forma oficial uma mudança de discurso. O que é essa responsabilidade fiscal? O que é que o governo está prometendo? Isso a gente não sabe ainda. O que é que a campanha do Lula está prometendo? Isso a gente não tem clareza ainda. Mas de forma pontual, a gente começa a ouvir determinadas defesas, como, por exemplo, uma definição de um teto para crescimento de despesas mais rigoroso do que o atual, seria algo perto de 1,5%, segundo relata o nosso diretor da CNN lá em Brasília, o Daniel Hittner. Ele trouxe um bastidor de que Lula está sendo aconselhado a tomar algumas medidas mais fiscalistas ali quando se assumiu o governo, né, se eventualmente ele vencer a eleição, entre elas esse limite aí de despesas. Nessa matéria, o Daniel Hittner traz uma coisa interessante, que esses conselheiros estão dizendo que o Lula não deveria fazer uma coisa parecida com o que fez Joaquim Levy, que assumiu como ministro da Fazenda no segundo governo Dilma, que ele veio com uma agenda com uma série de medidas de ajuste fiscal, que foram medidas muito pesadas, muito rigorosas, mas para que algumas coisas sejam adotadas de forma mais gradativa. Então, a informação importante aqui é que o tema responsabilidade fiscal parece que entrou mesmo na pauta. O mercado está acreditando nisso? Está confiando que virá alguma coisa concreta? Olha, o comportamento dos juros de longo prazo hoje é uma demonstração de que algum preço essas afirmações fizeram, porque num dia bastante negativo, como você acabou de descrever, com a disparada do petróleo, queda das bolsas lá fora, os juros futuros não subiram tanto, tiveram até um comportamento mais moderado. Então, Muriel,
obviamente que tem muita água para rolar, o mercado tem muito ceticismo, tem muita dúvida, mas acho que a informação importante aqui que eu queria destacar parece que o mercado começa a olhar para essa candidatura do Lula como o que vai acontecer mesmo, então é como se tivesse um esforço para tentar se apaziguar com esse cenário que realmente hoje conta com muita probabilidade, de acordo com as pesquisas, e esse é o sentimento do mercado hoje. Em segundo lugar, parece que o governo Lula entendeu que precisa fazer algum gesto para o mercado financeiro, sob pena de ver esse juro real, que está ali acima de 8%, subir ainda mais, explodir de uma forma incontrolável, e isso virar uma crise muito mais difícil de superar no ano que vem. Perfeito, Lucine. É importante a gente sempre lembrar que, no fim das contas, quando a gente começa a acompanhar o governo Lula principalmente, existem sempre aqueles dois lados, né? Aquele lado que vai defender mais o fiscal, que vai ficar esse lado mais econômico, e tem aquele outro lado que é mais político, mais ideológico, que vai puxar aí, e a gente sempre usa aquela expressão que é quase como se fosse você tá remando, de um lado tem o pessoal remando para um lado, de outro lado tem o pessoal remando para um outro, enfim. E fica essa briga para ver quem vai para qual lado diante desse cenário da economia, né? Porque tem aquele pessoal querendo aumentar os gastos, enfim, e a gente sabe que eventualmente, sempre no governo novo, essas discussões voltam a acontecer. Mas pelo que você tem acompanhado, existe pelo menos uma intenção agora de passar a ideia de que para o começo do ano que vem, caso Lula se reeleja, as coisas podem ser diferentes. Ainda tem bastante ruído nessa comunicação, ainda existem vozes falando coisas na direção contrária, mas o mercado enxerga hoje ainda no Durigan, né, no ministro Dario Durigan, que eles entendem que representa um pouco as ideias de Fernando Haddad como um interlocutor hoje mais crível, né? Então é para ele que as pessoas estão olhando. Tem muitas dúvidas, muito ceticismo, pouca, obviamente, confiança, mas eu diria que tem um pouquinho... Hoje o mercado está diferente do que ele esteve nos últimos dias. Acho que essa afirmação é possível ser feita. Ainda assim, o dólar segue anestesiado, pelo que você trouxe para a gente. Por conta de todos esses fatores que acabam se sobressaindo, né, se sobrepondo a essa questão política. Vamos ver até quando, né, Muriel? Porque também tem um limite. Eu entendo que, a depender do que acontecer com o preço do petróleo e a depender da evolução desse discurso fiscal, o dólar pode começar a sentir mais diretamente as questões locais também. É isso, a gente vai ter que acompanhar para entender qual vai ser o próximo passo daqui para frente. Obrigada, é isso mesmo. Viu? Obrigada, Muriel. Até amanhã. Até.